Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que compartilhem, dê um sininho, aperte o sininho, dê um like e ajude a divulgá-lo, porque o TV Linhaça precisa de mais seguidores. O tema de hoje é: futebol é apenas diversão, não uma causa libertária. Pois bem, no último domingo, 31 de maio de 2020, houve uma manifestação na Avenida Paulista que se destacou muito nos noticiários e nas redes sociais, além da chamada mídia alternativa. Um grande número de torcedores de futebol ligados a vários clubes paulistas, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e outros, resolveram marchar contra o fascismo, contra o governo Jair Bolsonaro. Foi uma grande manifestação e que foi uma manifestação pacífica, uma passeata que só não foi pacífica até o fim, porque quando chegou a um certo momento num trecho da avenida, encontrou os manifestantes bolsonaristas e aí houve o famoso confronto, o habitual confronto, as confusões, a violência, as agressões e tudo mais. Então, esse episódio foi visto nas redes sociais como um episódio histórico, né? E a mídia progressista superestimou as passeatas dos torcedores de futebol, achando que foi o futebol paulista que reagiu, que está se manifestando contra o governo Jair Bolsonaro e pedindo a democracia e a volta dos direitos e das garantias constitucionais aos brasileiros. Só que isso é um grande equívoco, né? E sabemos que o Sul e Sudeste, como São Paulo e, acima de tudo, o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, existe muito fanatismo futebolístico que contamina até mesmo setores das esquerdas. Pois bem, aí o futebol é visto como causa libertária e toda aquela mística de futebol que hoje temos, ela vem desde o ano de 1958, com a primeira vitória da seleção brasileira em Copas do Mundo, e se consagrou em 1970, mas de um jeito meio diferente, um contexto já mais para a direita. Mas, mesmo assim, criou-se uma linha de interpretação na qual o futebol passa a se apropriar das agendas humanas diversas, como se o futebol fosse uma espécie de centro de um sistema de planetas, né? Como se uma bola de futebol que fosse o centro do universo, ou pelo menos de algum sistema comparável ao sistema solar, né? E aí isso faz com que o futebol seja tratado de uma forma glamourizada, que, no entanto, exagera demais na valorização desse lazer. O futebol é apenas um lazer, um entretenimento, apenas um esporte, no qual as pessoas vão lá, uns participam, outros observam e tudo mais, né? Um time vence, outro time perde, mas não é algo que deve ser valorizado de maneira totalitária, como ocorre no Rio de Janeiro, em que torcer por futebol virou a moeda de troca de todas as relações sociais. Vergonhosamente, virou inclusive um radicalismo tão grande que as pessoas que não curtem futebol são alvo de discriminação, de assédio moral no trabalho, de ameaças nas redes sociais e de um desprezo discriminatório terrível, preocupante,
é uma coisa de verdadeiros sociopatas, ou seja, o torcedor de futebol no Rio de Janeiro acaba se tornando um sociopata. Ele só valoriza quem torce por futebol igual a ele. Quem não torce quem é alvo de intolerância e as pessoas saem evitando. Fica marcado negativamente, entra na fila dos demissionários de uma profissão, pode ser tratado de forma vergonhosa por linchamento virtual, né, nas redes sociais e tudo mais, né? São Paulo não tem esse fanatismo, pelo menos da forma como se tem no Rio de Janeiro. Tem fanatismo, ele é muito grande, mas não é a ponto do Rio de Janeiro ser totalitário. Não é um medidor de relações sociais, pelo menos em grande parte da população de São Paulo. Mas mesmo assim, a mídia de esquerda, que fica com seus brinquedos culturais, fica glamorizando o futebol, achando que foi o Corinthians que reagiu contra Jair Bolsonaro. A verdade é que quem protestou contra o governo Bolsonaro e quem está reivindicando a volta da democracia, das condições de governabilidade, de respeito às instituições, etc., são cidadãos que apenas usaram a condição de torcedor de futebol, de integrar torcidas organizadas para se unirem e realizarem o referido protesto contra o fascismo, contra o projeto de degradação do Brasil por Jair Bolsonaro e tudo mais. Não foi o futebol que protestou contra Jair Bolsonaro. Foram pessoas, foram cidadãos que apenas usaram como critério de reunião o fato de serem torcedores de futebol. E, sendo torcedores de times diferentes, resolveram esquecer essa divergência e se unirem para juntos marcharem contra o fascismo, contra o bolsonarismo, contra os retrocessos sociais, contra os ataques à Constituição de 1988. Contra toda essa desordem que o presidente está causando no país. Essa é a verdade, não foi o futebol, foram cidadãos. Porque o futebol não tem relação com causas ativistas. Futebol não é uma instituição ativista, não é uma instituição libertária. É apenas voltada ao lazer, é voltada ao entretenimento, essa atividade ali. Então não tem a ver com o futebol mudando o mundo, porque o futebol não muda o mundo. E além disso, o fato do uniforme da Seleção Brasileira de Futebol ser usado para as manifestações de direita e as esquerdas ficando na sua dor de cotovelo, achando que a camisa da CBF não pode mais servir para manifestações de esquerda. Então, um grande aviso que deve se ter é que o futebol não é necessariamente um símbolo pátrio. Ele não é um dever cívico torcer por futebol. Não é uma obrigação cidadã torcer por futebol. Torcer por futebol é só lazer. Quando a Seleção Brasileira de Futebol, ou quando um time como o Flamengo ou Corinthians tem que vencer uma partida de futebol, isso não é uma questão de vida ou morte, é apenas uma expectativa que deve ser de torcedores desses clubes. Mas apenas isso. E a derrota não deveria ser motivo de catástrofe, de choradeira. Que história é essa de tragédia da Copa de 1950? Não houve tragédia, não. Houve uma derrota da seleção brasileira e a seleção brasileira foi vice-campeã. O que pelo menos poderia agradecer relativamente essa façanha. Pelo menos não está em condição pior.
Não foi uma tragédia, foi apenas uma derrota num esporte, num entretenimento. Acontece, como foi também o 7-1 em 2014. Aí as pessoas precisam entender isso. Futebol não é uma causa libertária, futebol não está acima de tudo, não está no centro das coisas. Futebol é apenas um lazer, uma diversão e tudo mais. Não é para os cariocas ficarem falando de futebol o tempo todo. Fica até chato. Você não vê um carioca sem que ele falasse de futebol. Aí ele fica falando, até para desconhecido, ele não sabe se o desconhecido gosta ou não de futebol. Ele já pergunta o time antes de perguntar o nome. E é uma vergonha que os cariocas fazem com o fanatismo do futebol. Como é uma vergonha também essa glamorização que o Brasil inteiro faz do futebol, de transformá-lo num evento cívico, numa coisa glamurosa, em algo que parece ser melhor e mais variado do que é. Porque é apenas um esporte e um lazer apenas. É como jogar fliperama, é como você ir para o shopping e jogar fliperama. Você não fica jogando fliperama no shopping center e sai dali se achando. Mas você vai para o Maracanã e fica tirando onda, achando que viu o maior acontecimento da Terra. Bom, isso tem que acabar. As manifestações que usam o pretexto do futebol não querem dizer que foi o futebol que mudou uma coisa, que fez isso, fez aquilo. A camisa da seleção brasileira não é símbolo pátrio, não representa necessariamente o nosso país, o nosso sentimento de pertencimento a um país. É apenas um uniforme de um time de futebol que é compartilhado pelos torcedores. Apenas isso, uma simples representação vestuária de um entretenimento. Devemos pensar nisso, em vez de ficar tratando o futebol como se fosse algo acima do que ele realmente é. Senão vai ser bola fora para quem acreditar que o futebol é muito mais do que futebol. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Fiquem em casa, não brinquem com o coronavírus, só saiam quando for estritamente necessário, até porque o pico já está vindo, ainda não aconteceu no Brasil, o pico do coronavírus. Portanto, prefiram ficar em casa e se ocuparem da melhor maneira e mantenham-se ligados até o próximo vídeo do TV Linhaça. Abraços a todos e até lá!